Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença e obrigado também aos 957, Marcelo, que estão nos assistindo. Então, o pessoal que está nos assistindo pela internet, também meu boa noite, meus agradecimentos pela inscrição. Primeiramente, queria fazer alguns agradecimentos. O primeiro deles ao Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da APAMAGES, que muito gentilmente cedeu aqui esse auditório na sede da APAMAGES para nós realizarmos o nosso encontro, a aula do Dr. Vicente, presencial. E agradecer muito, mas muito mesmo, ao desembargador Vicente de Abreu Amadei, pela acolhida que deu à ideia levada por nós a ele, por Mário e eu, fomos até o gabinete lá do Dr. Vicente, agradeceu, aceitou de pronto a ideia, se entusiasmou e organizou todo o curso por matéria. Então, Dr. Vicente, muito obrigado. Dr. Vicente, eu queria falar que é a maior autoridade em protesto que eu conheço nos tempos atuais. Tive a honra de conhecê-lo quando fez parte da equipe do desembargador Dino de Santos Garcia, no início dos anos 90, mais precisamente em 92, fazia parte da equipe que assessorava o desembargador Dino, e agora conversando sobre até que ele nem cuidava do protesto na ocasião. Veio a se interessar por o estudo pelo protesto depois, alguns tempo depois, mas tem uma obra clássica sobre o protesto, que é Os Princípios do Protesto. Ele está encartado numa coletânea da Sérgio Antônio Fábio, como todos vocês conhecem, e que ali tem todos os fundamentos teóricos do protesto, informativos do protesto, e leitura obrigatória por todos aqueles que querem se aprofundar nessa matéria do protesto. Dr. Vicente, como já disse, foi juiz assessor do desembargador Dino de Santos Garcia, mais recentemente, em 2004, 2005, assessor do desembargador Gilberto Passo de Freitas, corregedor-geral da Justiça também, e hoje é desembargador de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e que nos honra muito com a presença aqui com a aula. Então, muito obrigado, doutor Vicente, por aceitar e por organizar todo o curso. Outro agradecimento também ao colega Mário Camargo, meu colega e amigo, tabelião em Santo André, que teve a ideia e nós a levamos para frente. Bom, estão previstas 9 aulas. A primeira, o curso é o protesto de títulos e outros documentos de dívida na atualidade e o novo CPC e o protesto. A primeira aula é hoje e o tema é o protesto de títulos de ontem e de hoje. Eu ia pedir a gentileza para o pessoal que está presente e também o pessoal que está nos assistindo pela internet, que guardassem as suas perguntas para a final da aula, para não atrapalhar o raciocínio do Dr. Vicente quando estiver expondo aí a sua aula. Então, sem mais delongas, então passo a palavra para o Dr. Vicente. Muito obrigado. Boa noite a todos, aos presenciais e também àqueles que nos assistem pela internet. Em primeiro lugar, a todos vocês, eu realmente desejo um bom proveito de curso e espero poder contribuir na formação ou nas dúvidas, ou talvez até em esclarecimentos que sejam possíveis a gente poder ajudar para o dia a dia, na prática, fazer o trabalho. Nós sabemos que todos são já preparados na área, são notários, ou já trabalham, ainda que não estejam em cartório de protestos, alguns já também, fiquei sabendo pelas inscrições, estão em área de registros, não é? Mas conhecem já a matéria do protesto, o que vai facilitar a gente a pular algumas coisas durante o curso e tocar direto a alguns pontos específicos
problemáticos da área do protesto, porque, afinal de contas, vocês já trabalham nisso, muitos já trabalham e já sabem da matéria. Nada obstante, as duas primeiras aulas, elas têm um tratamento um pouco mais geral, um pouco mais de sistematização da matéria, que eu explico a razão de ser daqui a pouco. Então, em primeiro lugar, muito obrigado à presença de todos vocês que estão nos incentivando nesse curso a também participar, mais uma vez, do estudo dos protestos de títulos e documentos de dívida. E, de um modo bem amistoso, eu diria, até por amizade e por convívio já de mais de 1 ou 2 décadas, já nem sei quanto, eu gostaria de agradecer o José Carlos, em nome dele, o Instituto de Protesto e todos os protestadores, todos aqueles notários que se dedicam ao protesto de títulos e documentos de dívida, na pessoa do Dr. José Carlos, e que agrego também a pessoa do Dr. Mário, também como tabelião de protesto, nesse convite que me fizeram para poder voltar a estudar esta matéria que, no direito público, o protesto, para mim, não é do meu dia a dia, não é? Então, eu tenho, hoje, eu diria, um pouco até de deficiência, na medida em que eu sou mais teórico do que prático nesse assunto. Embora a minha teoria, acho que pode ajudar a prática, assim como a prática de vocês pode ajudar um pouco a minha teoria nessa área que sempre me foi muito intensa nos estudos que fiz e, ao mesmo tempo, muito gratificante. Gostei muito de estudar protesto, de aprender, de desenvolver um pouco com isso. E, ao mesmo tempo, quando retorno aos estudos, eu fico cada vez mais entusiasmado, porque a matéria do protesto de títulos, e junto com ela dos títulos de crédito, dos documentos de dívida, é realmente uma matéria peculiar no direito, uma matéria instigante no direito, porque inverte toda a lógica do direito, né? Inverte realmente a lógica do direito. O documento deixa de ser documento e passa a ser um título de crédito. A gente vai depois trabalhar um pouco isso mais devagar, mas é realmente desafiante essa matéria. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por fazer com que eu retornasse também a dedicar um pouco mais a minha atenção sobre essa matéria que me é tão cara também. Eu que agradeço. Então, nós vamos, então, dar início ao nosso curso. E, inicialmente, nesse início de curso, eu gostaria de colocar alguns elementos do curso como um todo. Olhando o curso como um todo, depois a gente vai trabalhar a primeira aula, que é o protesto de títulos de ontem e de hoje. No seu geral, no curso em geral, são previstas 9 aulas. E nessas 9 aulas, nós temos as 2 primeiras aulas que têm uma feição mais genérica, uma feição que é um trato da matéria, eu diria, de um modo global, salvo alguns pontos que são específicos. O que significa isso? É como se nós fizéssemos um voo geral em um ambiente qualquer. Por exemplo, se eu passo voando de helicóptero pela cidade de São Paulo e olho ela como um todo, não é? Sem olhar as suas minúcias. Então, as 2 primeiras aulas têm um pouco disso, né? A gente vai procurar olhar a sistematização do todo, num primeiro momento que diz respeito ao protesto de ontem e de hoje, tentando fazer essa correlação do serviço de protesto. No segundo momento, que é a aula de amanhã, o ponto dos títulos de crédito. Então, primeiro é um voo superficial nisso, e vamos descer apenas em caráter pontual em 2 coisas. Na aula de hoje, a gente vai descer pontualmente para verificar o cancelamento. Aí já é um tratamento pontual, não um tratamento sistemático. Na aula de amanhã, a gente vai descer um pouco nos títulos de crédito para verificar o ponto da prescrição. As outras aulas, elas são mais pontuais em relação aos problemas que envolvem os senhores na prática dos títulos que são apresentados aos cartórios. E, junto, as 2 aulas finais, de um modo peculiar, elas serão destinadas ao reflexo que o Código de Processo Civil vai ter nessa matéria e como que isso vai se desdobrar. Então, a ideia, mais ou menos, do curso está montada
nesses ângulos. O tratamento sistematizado ele é importante porque toda vez que a gente tem um problema na vida, um problema de trabalho, um problema que toca o universo de um estudo, inclusive, nós precisamos começar a fazer o que eu costumo chamar, e sempre vou continuar chamando, o estudo das chamadas pedras grandes. Se eu trabalho em primeiro olhando as pedras grandes, depois eu vou olhar as pedras menores, depois eu vou olhar a areia e depois eu vou olhar a água, isso nos ajuda a resolver uma série de problemas. Então, algumas histórias que no passado se contam e até hoje se repetem, diz respeito àquele professor que queria ensinar os seus alunos a estudar. Então, ele botou alguns vasos na frente dele, algumas pedras grandes, algumas pedras menores, areia e água, e mandou os alunos encherem os potes. Aí, quando alguns alunos começaram a encher, colocando primeiro a água, depois a areia, depois as pedras menores, não couberam as pedras grandes. E aí ele foi inverter o processo, primeiro coloque as pedras grandes, depois coloque as menores, elas vão se acomodando, aí joga a areia, ela se acomoda, aí joga a água, aí cabe tudo. O que significa isso? Que nas coisas da vida, nos problemas da vida, nos problemas do trabalho, nos problemas do estudo, a gente precisa começar pelas pedras maiores. E pedras maiores em matéria de estudo são aquelas categorias jurídicas maiores, são aquelas, a razão de ser, o que é o protesto, qual a razão de ser do protesto, qual a história dele, de onde ele vem, para que ele serve. Isso é pedra grande na matéria, porque se a gente fica só preocupado com a areinha do protesto, o que acontece? Eu posso protestar um título quando ele vem com essa ou aquela rasura, ou essa ou aquela coisinha pequena, a gente até resolve. Mas, se você não tiver, em primeiro lugar, a pedra grande, você vai ficar perdido na areia, e um dia, quando você estiver sozinho, com um outro probleminha de areia, você não vai saber resolver. Mas, se você colocou, em primeiro lugar, as grandes categorias jurídicas e domina elas, você vai conseguir raciocinar e resolver o problema pequeno que você tem lá no seu cartório. Por quê? Porque você domina as pedras grandes dessa matéria. Você domina as grandes categorias jurídicas. E sabendo raciocinar em cima delas, você sabe a razão de ser disso, de onde isso veio, para que isso serve, sabe raciocinar em cima das categorias jurídicas maiores, e aí sozinho você vai conseguir chegar àquela solução. Tudo bem? Então, por isso, essas duas aulas eu ainda vou dedicar às chamadas pedras grandes da nossa matéria, no enfoque que é o enfoque de ontem e de hoje. Então, no sumário do que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos começar com a origem e desenvolvimento histórico do protesto em geral, como isso está no Brasil e a sua evolução histórica, e os desafios teóricos e práticos do direito notarial na atualidade. Vou ter que tratar de uma forma um pouco mais pausada do alargamento das atribuições do tabelião de protesto e o que isso tem refletido na atividade dos senhores. E depois eu desço para um tratamento específico de um ponto dessa matéria, que é o tratamento do cancelamento de protesto, uma noção geral disso e as questões atuais em torno do cancelamento. Então, na nossa primeira aula, nós vamos nos dedicar a isso. Para não cansar muito, inclusive quem está em casa, nós tentamos aqui fazer uma aula que deve durar mais ou menos por volta de 1 hora e 15 minutos, vai, então uma colher de chá, porque eu gosto de falar muito, né? Então, vou botar 1 hora e 15 aí, depois a gente deixa um tempo para as perguntas, e como nós temos bastante gente aqui, e pela internet ainda temos um volume muito maior, se eu começar a abrir pergunta durante a palestra com 900, 1000 perguntas, a gente não vai aguentar chegar até o final em 1 hora ou 1 hora e meia. Então, a gente vai sequencial e depois, no final, a gente verifica as perguntas. Muito bem. Então, nesse tema, começamos pelo primeiro, origem e desenvolvimento histórico do protesto de títulos em geral. Ora, nós sabemos que o protesto de títulos ele surge, tem no seu marco temporal no final da Idade Média. No final da Idade Média, século XIV, 1300 e pouco, é aí o marco temporal do protesto. E que lugar? Qual é o marco geográfico dele? O marco geográfico é no norte da Itália, em Veneza, Gênova, Milão e Bolonha. É ali que surge o protesto. O protesto surge nesse lugar porque a Itália, no final da Idade Média,
E ali no norte da Itália, especialmente nessa região do norte da Itália, diz Piero Bonfante, um grande romanista, que a Itália era senhora do comércio do Mediterrâneo e do comércio em terra firme com os 3 antigos continentes. Então, todo o comércio ele vai começar a se desenvolver no final da Idade Média do norte da Itália. Só depois que nós teremos a Espanha e Portugal com as navegações indo para as Índias, mas até então os caminhos das Índias passavam pela Itália. E a Itália foi o local onde ocorreu o germe do que nós chamamos de Revolução Comercial. A Revolução Comercial, então, tem a sua raiz na Itália. E o que significou a Revolução Comercial, esse início da burguesia, que vai mudar a estrutura feudal e vai, a partir dessa mudança de estrutura feudal, estabelecer um novo modo de organização das relações econômicas em geral, especialmente das relações comerciais. Isso é marcado por que nós chamamos de flexibilização. A estrutura feudal é uma estrutura imobiliária, é uma estrutura rígida, porque tudo se pautava em torno do feudo e em torno da agricultura, em volta do feudo, num sistema de direito local também, e de comércio localizado e pautado no imóvel. A ideia do imóvel é uma ideia muito forte, que vem desde os romanos, não é? O imóvel, para os romanos, o fundo itálico era uma res mancipia, era uma coisa tão importante que precisava, para poder alienar, passar por uma solenidade específica. Agora, como o comércio se intensifica, aquela rigidez e aquela formalidade do direito imobiliário vai ceder espaço, vai exigir uma flexibilização nas negociações. E isso é o que nós chamamos de flexibilização imobiliária. A economia agrária, portanto, vai dar origem a uma nova forma de economia, que é a economia mercantil. E, ao mesmo tempo, eu tenho um mercado imobiliário que vai exigir rapidez, que vai exigir celeridade e segurança nos tratos dos negócios. E, com isso, vem o que nós chamamos de construção jurídica dos títulos de crédito. Para quê? Para dar segurança estática? Não. Para dar segurança dinâmica. Qual a diferença entre a segurança estática e a dinâmica? A segurança estática, ela assegura o titular da coisa, o proprietário. A segurança dinâmica, ela assegura o adquirente de boa-fé. Então, toda vez que vocês ouvirem esses termos, segurança dinâmica e segurança estática, a segurança estática é a segurança do titular do domínio, por exemplo. Eu sou dono disso e tenho que ter segurança de que isso é meu. Isso é bom. Agora, a segurança dinâmica é aquele que vai adquirir a coisa minha. Então, eu preciso dar segurança também na aquisição, no giro da riqueza, e para aquele que vai adquirir. A construção dos títulos de crédito, ela vai dar segurança jurídica dinâmica. Ao adquirente de boa-fé, ele vai ter a legitimação pela posse, ele vai ter a tutela da aparência. E por isso que eu falei que nós teremos aqui um pulo jurídico, uma construção abstrata, que foi fundamental nessa matéria, que é, alguns dizem isso, né? Os títulos de crédito, eles dão uma segurança tão grande que eles equivalem ao usucapião de tempo zero. Né? Porque o usucapião, ele dá segurança ao adquirente, só que ele exige um tempo. Né? A venda e compra, por exemplo, uma venda e compra de um imóvel, que está registrada, dá segurança jurídica ao proprietário. Né? O adquirente, ele tem uma segurança maior depois que passa o tempo do usucapião. Passou o tempo do usucapião, agora ninguém vai tirar esse imóvel de mim. Tá certo? Porque o usucapião purga os vícios do título causal. Se tem um vício na venda e compra, cai o registro. Não é assim que funciona, mais ou menos? Então, era assim. Especialmente quando o sistema ainda não era nem um sistema de inscrição, era o sistema só do consenso. Mas, com o usucapião, eu purgo. Só que o usucapião tem um tempo. 5 anos, hoje aqui 10 anos, 15 anos, lá na antiguidade 20 anos, 30 anos, aí eu tenho segurança, né? Passou tanto. Imagina um usucapião de tempo zero. Na hora que eu compro, eu já tenho plena segurança de que qualquer problema da causa não vai afetar o meu direito. Opa, usucapião de tempo zero, segurança, tutela pela aparência, segurança, legitimação pela mera posse da coisa. É isso que os títulos de crédito vão construir.
Eles vão inverter a lógica daquele processo de segurança estática e vão colocar uma segurança jurídica dinâmica ao adquirente de boa-fé, tal como uma situação de usucapião de tempo zero. Então, é isso que vai acontecer a partir do final da Idade Média e daquele comércio que começa no norte da Itália. Túlio Ascarelli chega a dizer o seguinte, que a vida econômica moderna seria incompreensível sem os títulos de crédito. Seria incompreensível, porque num pedaço de papel dorme segurança jurídica. Né? Então, aquele que tem um cheque, por exemplo, hoje, eu tenho um cheque, recebo o cheque, tem um valor, o cheque astronômico às vezes, e você está seguro que aquele cheque vai ser pago. Olha, que coisa, né? Você tem um valor tão grande daquilo e que aquilo vai ser pago. Então, por quê? No cheque, num pedacinho de papel, dorme um valor que lhe dá segurança jurídica, que o banco vai lá e o banco vai pagar. Bom, por que que isso aconteceu com os títulos de crédito? Eu peguei aqui a definição de Cesare Vivante, que nos ajuda a compreender como essa lógica foi invertida. O título de crédito é um documento, mas ele é um documento necessário. O que significa isso? Enquanto documento, ele é uma coisa que representa um fato jurídico, que está escrito e assinado num papel. Essa é a regra de todo documento, não é? Ele tem uma forma especial e representa um fato jurídico. Mas, no título de crédito, o documento é necessário para o exercício do direito. Significa que ele materializa ou incorpora o direito, o crédito, no documento. Então, em outros países, ele é chamado de papel-valor, papel de crédito. Então, nesse momento, inverteu-se o processo. E, com isso, ele exprime quanto vale e vale quanto exprime. Só o teor do papel revela o conteúdo, a extensão, a modalidade e a existência do direito. Nós falamos que ele é literal. E, por fim, que ele é autônomo, porque a causa do título é desvinculada em relação aos coobrigados. Por extensão da autonomia, nós falamos em independência e abstração cartular. Então, essa noção, que é uma noção abstrata e que começou a ter uma efetividade jurídica do trato disso, ela revolucionou, vamos dizer assim, toda a vida econômica moderna, que a partir de algo escrito num papel e assinado no papel, começou a dar um valor e uma segurança jurídica intensa. Com isso surge o protesto. Como surge o protesto? Primeiro, ele vai surgir para fixar a taxa de câmbio na data do inadimplemento. Depois, que surge o protesto para provar a falta de aceite e, logo em seguida, o protesto para provar a falta de pagamento. Então, vamos voltar um pouquinho aqui para dar só a noção histórica completa disso. Imaginem os senhores lá na Itália, no final da Idade Média, e os senhores são comerciantes ali. E vocês vão até o Oriente buscar uma especiaria qualquer. Vão viajar bastante. Vão sair com dinheiro para poder comprar, depois vão trazer de volta a mercadoria que compraram para revendê-la na Itália. Um tecido, uma especiaria, não haviam as navegações ainda, isso era feito por terra. Se você sair com muito dinheiro, o que acontece? Você pode ser assaltado. Nesse assalto que você tiver, você vai perder toda a sua riqueza que está levando lá para fazer a compra. Então, havia uma insegurança concreta, que eu preciso aqui de um modo seguro. Se eu sair sem dinheiro e eu chegar lá no meu ponto de destino, e lá eu levar um papelzinho, e esse papelzinho ele trocar por dinheiro, eu compro alguma coisa lá, tá certo? E depois eu trago a mercadoria. Né? Se roubarem a mercadoria, paciência, mas roubar dinheiro é muito mais fácil. Né? Só que a moeda que eu tenho aqui na Itália não é a mesma moeda que tem lá. Eu preciso fazer o câmbio. Não é? Então, surgiu um papel que fazia o câmbio. E para que o protesto? O protesto era para fixar a taxa de câmbio, da conversão de uma moeda a outra, e depois para dar o inadimplemento. Então, primeiro surge para o câmbio trajectício, que a gente fala. Então, nós estamos aqui na primeira fase da construção dos títulos de crédito, e junto com isso vai vir o protesto para quê? Para fixar a taxa de câmbio na data em que houver o inadimplemento.
Depois vai surgir o protesto por falta de aceite, depois surge o protesto por falta de pagamento, e aí o tempo vai passando e o protesto vai para além da letra de câmbio, o protesto vai para além das notas promissórias, que a gente conhece, as cambiais tradicionais, e surgem outros títulos que vão seguir o mesmo regime jurídico das cambiais, que Pontes de Miranda os chama de cambiariformes. E depois ainda começa protesto de outros documentos que não tem nada a ver com os títulos de crédito, são os protestos de documentos de dívida. E, mais recentemente, a gente tem os problemas dos títulos eletrônicos. A revolução tecnológica que vem e a circulação da riqueza começa a ser em meio virtual. E isso muda o serviço e muda, ao mesmo tempo, a finalidade do protesto. Então, o protesto que tinha na raiz um fim cambial, hoje ele tem também uma finalidade que não é propriamente cambial. Ele continua tendo um fim cambial, mas ele também tem outros fins. E entre esses outros fins, ele tem um fim que diz respeito a documentos de dívida em geral, que não tem correlação necessária com a cambial. E vai servir para quê? Para caracterizar o inadimplemento de um documento de dívida, testifica o inadimplemento de documento de dívida e abre a possibilidade do pagamento quando inadimplido. Então, é um fim, teoricamente, que não é cambial. E a revolução tecnológica está caminhando tudo para uma desmaterialização do documento. O documento começa a se desmaterializar, pelo menos enquanto papel, ou adquirir uma outra forma de materialização, que é o meio digital, e isso também importa numa certa revolução nessa área, porque tudo estava construído em torno da segurança que se deposita em algo que é documental, e o documento exige um elemento físico no qual você inscreve alguma coisa, em regra o papel, pode ser até outra coisa. Eu estive recentemente viajando, fui num museu, em setembro agora, e vi umas pedrinhas desse tamanhozinho, bem pequenininha. São contratos, eram contratos escritos em pedras, na Suméria, lá, como é que, então, desse tamanho, até minha esposa pegou e falou o seguinte, olha, o chip já existia aí, não é? Hoje a gente faz coisa com chip pequenininho, um contrato desse tamanho dava segurança jurídica lá, escrito na pedra, e está até hoje aí para a gente olhar, e se alguém souber lá decifrar o que está escrito, vai ver a segurança jurídica escrita numa pedra. Tá bom, a pedra dura bastante, o papel dura menos que a pedra, mas até bem cuidado dura bastante. Agora a gente está fazendo tudo isso em meio virtual, lá nos chips, vamos chamar assim, né? O meio. Quanto vai durar isso aí, a gente ainda não sabe, não é? Mas é uma certa revolução tecnológica que envolve isso e que vai bater no cartório. Ela começa, na verdade, essa revolução tecnológica, entrando nos chamados títulos de crédito, que são os valores mobiliários. Então, em primeiro lugar, naqueles títulos emitidos em série, que se jogam na bolsa de valores, que também tem uma raiz de título de crédito, que tecnicamente ainda não vai bater direto no protesto, mas pode bater. Nós temos aí que começa, então, a chamada desmaterialização dos títulos de crédito em série. Os títulos emitidos em massa, negociados na Bolsa e tem uma circulação escritural, não é uma circulação no papel real, via endosso, tal. Tem uma circulação escritural. Depois você vai ter as informações, os protestos via informações que vêm dos bancos, as duplicatas que vêm apenas em meio digital, tudo isso. Então, isso gera uma mudança de concepção do trato do serviço de protesto e, ao mesmo tempo, da finalidade do protesto, que pode ter algumas alterações. Bom, e no Brasil? Como é que isso vai se refletir dentro do Brasil? A gente poderia dizer o seguinte, que o protesto chega no Brasil a partir dos descobridores, como diz Cláudio Santos. Ele chega no Brasil a partir dos portugueses, ele chega no Brasil a partir do que aconteceu na Europa. E com isso, então, nós percebemos que, quando o protesto de títulos chega no Brasil, ele chega com esse sentido amplo. O que é o protesto quando já chega no Brasil? É uma afirmação solene e pública de um fato, para servir de prova. E aí nós temos o protesto cambial, que já existia na Europa e que vem para o Brasil. Nós temos o protesto judicial, que também já existia lá fora e que também chega no Brasil, que existe até hoje. E existe o protesto marítimo, que também já existia
na Europa e que vêm para o Brasil. Então, tanto o protesto cambial, quanto o judicial, quanto o marítimo, eles servem para quê? Uma afirmação solene pública de um fato para servir de prova. Essa é a regra, esse é o conceito geral de protesto que vale para essas modalidades que chegaram até o Brasil. Vamos pegar as duas mais frequentes no nosso país, que é o protesto judicial e o de títulos. O protesto judicial, ele serve como afirmação solene de um fato para servir de prova, então tem uma finalidade testificante, mas ele testifica uma intenção. E o protesto de títulos, ele também tem um fim de testificar, um fim de constituir uma prova do quê? De uma situação cambial. É assim que chega no nosso país. Assim é a redação do CPC, é assim também o artigo 1º da Lei de Protestos, que vai tratar do protesto de títulos. Bom, protesto assim, etimologicamente, quer dizer testemunhar em público, provar, anunciar, asseverar. Eu sempre costumei dizer, e acho que está certo, e repito, das leituras que fiz, me parece que isso é o correto realmente. Por que quem protesta é um notário e não um registrador? Porque o notário é aquele que é vocacionado a testemunhar. A palavra testemunha vem de terceiro. Existe um primeiro que age, um segundo que sofre a ação e um terceiro que de fora da relação pode testemunhar o que está acontecendo. Então, assim, por exemplo, quando alguém está dirigindo um carro e bate no farol, um primeiro que age. O segundo que age, o segundo a vítima, que foi ofendida com o carro e bateu. O terceiro está passando na rua, que ele de fora daquela relação, ele testemunha, né? O notário tem essa vocação. Existe o vendedor que vende, o comprador que compra, e ele que de fora da relação jurídica testemunha a venda e compra, faz a narração daquilo que viu e ouviu com seus sentidos, faz a narração documental e testifica que houve a venda e compra com a fé pública. O tabelião, mais ou menos, a mesma coisa. Alguém que apresenta um título, que pede para que seja protestado por falta de aceite ou pagamento, ele é diligente na apresentação do título, e esse título vai ser apresentado, então, àquele que deveria aceitar ou àquele que deveria pagar. Esse paga ou aceita, ou ele não paga ou ele não aceita, e o notário, que está de fora daquela relação jurídica, ele não é nem o primeiro que apresenta, nem o segundo que deve aceitar ou pagar, de fora da relação ele testemunha, ele testifica. Ele tem a função de provar. O título foi apresentado e o fulano não pagou. O título foi apresentado e o Beltrano não aceitou. Então, por isso que o notário, o tabelião, é um notário, porque é vocacionado a essa testificação, a esse testemunho, a anunciar, a asseverar com solenidade e de modo público esse fato. Daí, então, a gente cai só no sentido específico que o protesto vai adquirir, que vem também da ideia de protesto cambial forjada na Europa, que migra para os demais países do globo terrestre e que vem parar também no Brasil. Protesto enquanto afirmação solene em ato público, constituído por notário, com finalidade precípua de provar com segurança jurídica uma situação cambiária insatisfeita. Essa é a raiz do protesto que nós temos até hoje, especialmente aqui do protesto cambial. E eu coloquei ali a ideia de fim, precípio ou principal, porque hoje nós não podemos falar que esse é o fim exclusivo do protesto, porque também este notário protesta documentos de dívida, que não são cambiais nem cambiariformes. Então é o fim principal do protesto na sua raiz histórica, mas não é o fim exclusivo. Dessas definições, a gente tem que guardar o seguinte, a meu ver. O protesto cambial é uma prova constituída por notário com segurança jurídica de uma situação cambiária insatisfeita. Prova por quê? Porque essa é a finalidade primeira do protesto. Testificar, servir de prova, mas não uma prova qualquer. É uma prova com segurança jurídica. Por quê? Porque aquele que testifica, ele tem o sinal da fé pública. A sua assinatura vai consigo uma testificação qualificada, uma testificação que vai com o selo da fé pública.
E com isso nós falamos, então, que é uma forma precisa, certa, isenta de dúvidas, autêntica, solene, formal, oficial, notarial, com a marca da fé pública. E vai testificar o quê? No protesto cambial, uma situação cambiária insatisfeita, a frustração da promessa cambial, o inadimplemento de uma obrigação titulada, o fato de que o título de crédito não foi honrado em seu vencimento, falta de pagamento ou não foi aceito pelo sacado ou suposto devedor, falta de aceite no caso de letra de câmbio e duplicata. Então, essa é a razão do protestador, a razão do notário que protesta um título. Essa é a base do que nós falamos de definição do protesto cambial ainda hoje. Ora, então, em resumo, a gente tem o seguinte: na história do protesto no Brasil, a sua raiz é cambial, ou cambiária, tal como aconteceu lá na Europa também. O protesto nasce com as cambiais, e ele evolui conforme a evolução das cambiais. E daí, como surgem outros títulos que seguem o mesmo regime das cambiais, ele também vai se desenvolvendo na história desses outros títulos. Aí está amarrada a sua dinâmica histórica. E com isso, se forjou a ideia de que o protesto era também amargo. O protesto também ele tem um gosto ruim, porque ele cresce no que nós chamamos de agonia da cártula, na patologia ou na crise do pagamento. Quando que se protesta? Se o fulano aceitou, se o fulano pagou, ninguém vai levar para o protesto, mas ele não está pagando, ele não está aceitando, leva para o protesto. Então, ele surge com esse gosto amargo. Ele tem esse adendo medicinal que nós falamos. Por quê? Porque o protesto, ao mesmo tempo, ele serve de remédio e, ao mesmo tempo, ele serve de vacina. Remédio para o inadimplemento. Está inadimplente, eu quero, então, vai lá. Remédio, quero que pague, quero que aceite. E vacina por quê? Porque, ao mesmo tempo, quando ele ocorre o protesto, ele sinaliza para todo o mercado, ele sinaliza que alguém não pagou e alguém não está pagando. Ele sinaliza para o mercado que existe um inadimplemento, que pode ser um insolvente, pode ser alguém que não vai conseguir, com o seu patrimônio, se sustentar no mercado. Então, ele sinaliza para o mercado que, especialmente aqui, para aqueles que vão de futuro negociar com aquele que tem um título protestado, que a coisa pode não estar bem e o seu negócio pode estar comprometido no futuro. Então, ele serve de vacina para os demais que irão negociar. Para o futuro, ele é uma vacina, para os demais que vão negociar com aquele que está com o título protestado. E para o presente, para aquele que tem o título que foi inadimplente, ele pode funcionar como um remédio. Agora, quem vai no médico e gosta de ir no médico é hipocondríaco. Não é verdade? É hipocondríaco. Porque quem gosta, eu adoro tomar remédio, tomar vacina, está aqui, dê-me uma injeção, por favor. Então, ele cresce o protesto com esse amargo gosto. E daí, então, muitos acabaram falando que houve um desvirtuamento do protesto, houve o que eles dizem como um repúdio ao protesto, porque ele se tornou em meio de cobrança, nasceu para provar uma situação cambiária insatisfeita, mas agora ele virou meio de cobrança, odioso meio de cobrança, e começa todo um discurso em torno disso, dizendo que ele perdeu o seu fim cambiário e virou um fim de cobrança. Eu estava comentando aqui há pouco com o Dr. José Carlos que o meu primeiro trabalho que acabei escrevendo nesta matéria foi em 1996, antes, portanto, da lei de protesto. E naquela altura, quando eu fiz esse estudo, eu verifiquei, em regra, que havia uma grande parte da doutrina, se não quase a sua totalidade, que colocava esse desvirtuamento do protesto como odioso meio de cobrança, etc. E eu falei, não é bem assim, não é verdade? Porque o fim de cobrança, ele não é uma coisa ruim. O fim de testificar o inadimplemento e, ao mesmo tempo, sinalizar para o mercado uma possível insolvência, uma presumida insolvência daquele que tem o título protestado e, por outro lado, servir de ponto para caracterizar o que nós chamamos de fraude contra credores, porque se alguém tem um título
protestado, aquilo vai servir amanhã para a prova de fraude contra credores. Isso é uma coisa boa para o mercado, não é uma coisa ruim, essa sinalização. Saber com quem que eu vou negociar. Não é? E são valores, inclusive, que estão previstos em lei. Nós, quando vamos comprar um imóvel, a gente tem que tirar uma certidão do protesto para ver, para alertar o comprador, se pode estar com problema aqui essa sua venda e compra. Um loteamento que vai ser registrado, uma incorporação que vai ser registrada, apresenta a certidão de protesto por de imóveis para sinalizar ao comprador, olha, isso daqui. Então, são valores que são considerados, inclusive, pelo legislador como bom. Então, falar que a finalidade de cobrança é uma finalidade desvirtuada ou ruim do protesto, me pareceu errado. Nós temos dois fins no protesto. Um, realmente, é o fim cambial, mas o fim de sinalizar o inadimplemento, de servir também como remédio, como vacina, como alerta geral de que uma pessoa tem uma situação patrimonial que pode estar comprometida, alertar aqueles que vão negociar com ela sobre isso, ele é um fim positivo, ele é um fim bom, não é um fim ruim. E depois a gente vai ver que com a lei de protesto, como ela vai ampliar isso para os documentos de dívida, para além dos universos das cambiais, esse fim, ele realmente foi considerado pelo legislador como algo positivo. Daí, então, o protesto é também considerado como um meio eficaz de cobrança. O descolamento do protesto das cambiais para os documentos de dívida é fenômeno recente, que ampliou, agregou um plus nas atribuições do protestador, do notário, e não rompeu aquilo que já existia até então. Por isso, o protesto, hoje, ele tem dupla finalidade. Ele tem uma finalidade cambial, mas ele tem também uma finalidade extracambial, que ela é importante. Resumindo, então, na primeira fase do protesto, a finalidade dele, no Brasil, tal como veio por importação da Europa, finalidade é cambial. O protesto serve para quê? Fim probatório e conservatório. Probatório do quê? Probatório da situação cambiária insatisfeita, da diligência do portador do título que apresentou para o aceite ou para o pagamento, e, ao mesmo tempo, vai conservar o direito de regresso. Quando o título circula, então é preciso conservar o direito de regresso entre os coobrigados. Então, o protesto serve para isso, para uma finalidade cambial, para comprovar e para conservar os direitos que emergem do título. Mas, numa segunda fase, nós podemos dizer que o protesto tem duas finalidades. Nós temos um binômio finalístico no protesto, que hoje em dia, especialmente após a lei de protesto de 97, a gente pode dizer que o protesto tem um fim principal e um fim secundário. Num fim principal, o protesto serve para testificar com fé pública a insatisfação cambial, ainda no universo das cambiais, ou inadimplemento de documentos de dívida. O documento de dívida não foi pago, está inadimplente. Então, tinha que pagar, por exemplo, uma dívida de condomínio, tinha que pagar uma dívida de aluguel e não foi pago. Então, ele serve para testificar que não está pago aquele documento de dívida. E tem, obviamente, um fim secundário, que é um fim importante e bom, positivo, que é a cobrança de títulos e documentos de dívidas não honrados, e de um modo célere e seguro. 3 dias. E com segurança de um operador do direito que o promove, o processo todo, e publica os protestos lavrados. Então, a finalidade secundária, ela não apenas para cobrança, que aqui é a finalidade que a gente diria de cura, né, ou remédio, e a de publicidade dos protestos lavrados, que é a finalidade de vacina, que vai alertar para o futuro, para o mercado todo, que tem alguém que pode estar com seu patrimônio muito comprometido. Isso em tutela do quê? Do crédito e dos negócios futuros. Então, aqui eu tenho esses dois fins do protesto. Um binômio finalístico que está marcado, ao meu ver, de modo claro, embora na doutrina se pudesse antever antes da lei de 97, a partir da lei, isso para mim é muito claro. A feição institucional agora e funcional nessa evolução histórica do protesto, é preciso dizer,
pelo menos rapidamente, que o protesto é um serviço público delegado, o artigo 236 da Constituição diz isso, não é? Ele é um serviço público exercido em caráter privado. O protestador, o notário que tira o protesto, ele age em caráter imparcial e em caráter como operador do direito. Ele tem essas duas características, né? A característica da imparcialidade e a característica da jusfuncionalidade do serviço, o que eu chamo com esses dois termos. E por que eles são importantes? O protesto não pode ser tirado pelo banco? Tem alguns países que fazem o protesto pelo banco, não precisa de um notário fazer o protesto. Por que nós fazemos pelo notário, não é o banco que faz? Porque o banco é parcial, o banco é uma parte interessada na cobrança da dívida. O notário não, o notário é um terceiro, fora daquela relação, primeiro e segundo, ele é um terceiro que testifica, então ele age com imparcialidade, isso é importante, nesse momento crítico de não pagamento, que haja alguém imparcial para poder fazer a testificação do inadimplemento e até mesmo a cobrança com imparcialidade. Então, no Brasil, ele tem essa feição imparcial. E a segunda feição, quem opera o protesto, quem opera todo o serviço de protesto, o procedimento, a verificação, a qualificação, se esse título pode ou não pode ser protestado, é um operador do direito. Não é, por exemplo, como ocorre em outros países, que pode fazer o protesto pelo correio. Mas por que o correio não pode ir lá levar a carta para o outro, intimar, está protestado? Eu tenho aqui o AR, está protestado. Para que eu vou precisar levar para o tabelião de protesto? Porque o correio exerce uma função social, de comunicação, mas não é uma função jurídica, não é um operador do direito que faz toda a triagem para verificar o que pode e o que não pode ser protestado. Então, esses dois caráteres, imparcial e jusfuncional, do serviço de protesto, é peculiar do Brasil, porque se nós fizermos um panorama internacional, a gente vai ver que não é bem assim em todos os países, e isso, no nosso ver, ele é importante e bom que seja assim, que se mantenha um caráter imparcial e jusfuncional do serviço. Nós caminhamos ainda nessa evolução histórica, quando nós olhamos o protesto no seu lado institucional e funcional, nós caminhamos para o que nós chamamos de independência operacional consequente. O tabelião de protesto, ele deve agir com independência na qualificação, na operacionalidade do protesto, mas cada vez mais isso é consequente. Se ele errar, ele vai ter consequência, vai ter responsabilidade, não é? Então, eu vou colocar duas coisas aqui que vocês vão entender. Antigamente, e na aula que vem eu vou falar um pouco mais detalhado sobre a qualificação, mas antigamente nós dizíamos assim, o que faz o protesto? O que faz o serviço de protesto? O que faz o tabelião de protesto? Ele faz a triagem. Que triagem? Do que pode e o que não pode ser protestado. São apresentados os títulos para ele e ele faz a triagem. Isso pode protestar, isso não pode protestar. E se vocês forem levantarem livros que falam do protesto lá atrás, eles falam justamente esse termo, que o protesto faz a triagem. Depois, mais para frente na história, não vai se chamar mais triagem. O que faz o tabelião de protesto? Ele faz exame de títulos. Ele examina os títulos. Examinando o título, que pode ser protestado e que não pode ser protestado. Então, mudou o vocábulo. Não faz triagem, ele faz exame. E depois, mais para frente, agora nós falamos o que faz o tabelião de protesto. Ele faz qualificação de títulos. Bom, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Num primeiro momento, triagem, exame, qualificação de títulos, que pode e não pode ser protestado. A ideia geral é a mesma. Mas o segredinho do que está por trás dessas palavras não é a mesma coisa. Porque quando eu falo que alguém faz triagem, ele faz o quê? Ele faz um trabalho manual. É tal como, eu me lembro aqui, vamos colocar lá o filme do Chaplin, quando ele está trabalhando lá na máquina, e tem alguém lá que faz a triagem do produto que vai sair da máquina. Ele fica lá apertando o parafuso, mas tem alguém lá na coisa que sai o produto, fala, esse aqui está ruim, esse aqui está bom, esse aqui está ruim, esse aqui está bom, e deixa a máquina passar só os bons. Não é? Para fazer um trabalho manual, eu preciso do quê? Eu preciso só de um preparo mínimo para saber olhar o que é bom e o que é ruim, o que pode e o que não pode passar. Então, é como se fosse um trabalho mecânico e manual. Quando nós falamos em exame,
Aí eu já falo num saber técnico, não é só um saber de um operário físico manual. No exame, eu tenho o que nós chamamos de saber técnico. Então, quem examina? Aquele que conserta a geladeira. Aquele que conserta a geladeira na minha casa, que conserta a televisão, ele tem um saber técnico. Eu não sei consertar a televisão, eu preciso chamar ele. Quebrou minha televisão, eu chamo ele, precisa consertar a televisão, porque eu não sei. Ele tem um saber técnico que sabe consertar a televisão, mas ele é um técnico. Então, ele não é só um operário de trabalho físico, que separa as coisas, mas ele é um técnico que tem um saber. Tá? Então, eu falo exame. A lei de registros públicos fala em exame, que o registrador civil, o registrador de imóveis, examina os títulos. Saber técnico. Depois a gente mudou a palavra. A gente está falando que ele não faz só uma triagem, não faz só um exame, ele faz uma qualificação. Quem qualifica, e na área do direito, tá certo? É um operador do direito. Porque a qualificação não é um saber material de um operário, não é um saber técnico. A qualificação é um saber prudencial. É um saber prudencial. E quando a gente fala que é um saber prudencial, a gente está querendo dizer que aquele que faz uma qualificação é aquele que é um operador do direito, que age com a prudência jurídica de dizer o que pode e o que não pode. Né? Então, nesse momento, mudamos as palavras, mas para mudar as palavras, a gente, no fundo, a gente está querendo dizer o quê quando a gente está mudando essas palavras? A gente está querendo dizer que é alguém que é operador do direito porque ele age com independência. Ele tem que julgar apenas conforme a lei, no juízo de prudência, e não conforme a pressão econômica, ou conforme a pressão política, ou conforme qualquer outra coisa. Ele está vinculado no seu juízo prudencial ao que a lei diz. Na operacionalidade do protesto, ele é independente. Mas isso tem consequência. Qual a consequência? A consequência é a responsabilidade. E aí vem junto, a responsabilidade não é mais subjetiva, agora a responsabilidade é objetiva, tal, e aí vem toda aquela discussão. Não vou discutir agora, pelo menos, a questão da objetivação ou não da responsabilidade, mas o fato é que a responsabilidade cresce. Toda vez que eu dou independência para alguém, eu dou, é igual em casa, não é? Você tem o seu filho, enquanto ele é dependente de você, você vai lá, tudo bem, você responde por ele. Aí ele vai crescendo, adquire independência, faz sozinho as coisas, sai para lá, mas vai lá, hein? Se fizer coisa errada, você vai responder por isso sozinho, né? E toda vez que você dá corda para o seu filho, ele adquire independência, mas junto, ele vai adquirir junto mais responsabilidade. É o que está acontecendo. Vai adquirindo independência, mas vai adquirindo responsabilidade. Não é? O que eu sustento aqui nesse ponto da responsabilidade é que a responsabilidade do tabelião de protesto, ela é uma responsabilidade que toca a falha formal, a falha procedimental, e não a falha de fundo da apresentação do título ou do vício ou do defeito que o título tem. Mas do ponto de vista da falha formal procedimental, a responsabilidade é sim do tabelião. E é o que está acontecendo. Você dá corda, dá independência, mas é uma independência consequente, porque vai vir junto a responsabilidade. É o que a gente está verificando nos últimos dias, na atualidade do protesto. Bom, desafios teóricos e práticos do direito notarial e de protesto na atualidade. Primeiro ponto, eu vou falar aí sobre a perspectiva do direito material e depois do direito formal. O que se entende, em primeiro lugar, então, por direito material na esfera do notário protestual, na esfera notarial protestual. Quando a gente fala em direito material, a gente está preocupado em saber os títulos que são recepcionados, ou que é possível recepcionar, apontar e protestar no cartório. Quando a gente fala em direito material, a gente está preocupado ainda, nessa área, em saber quais são os efeitos do protesto lavrado, os efeitos substanciais do protesto lavrado é estudo de direito material. A gente diria o seguinte, é aquilo que está antes do balcão e depois que o título sai do balcão. O que está para fora do balcão do cartório, vamos chamar assim, tá certo? Vamos chamar uma linguagem simples, o que está para fora do balcão do cartório é direito material.
Então, o título que chega de fora. Todo o estudo que envolve o título, que envolve o ser daquele título, e as consequências do protesto que vão junto com aquele título para fora do cartório, vamos chamar isso de direito material, notarial, protestual. Ora, o que está acontecendo aqui de mais relevante atualmente é a revolução tecnológica. A civilização do papel está dando espaço a uma civilização eletrônica. Se vai acabar o papel ou não vai, não está aqui a gente para ver isso. Mas, cada vez mais, o documento eletrônico está vingando. Por exemplo, na terça-feira, agora, foi sessão no tribunal, eu participei da sessão, nós julgamos mais de 500 processos nessa terça-feira, na primeira Câmara de Direito Público, e eu hoje assinei os acórdãos dos quais eu fui relator. A maioria dos acórdãos que eu assinei hoje já são de processos eletrônicos, não são de processos físicos no papel. Então, a maioria, olhem, e nós começamos a fazer processo eletrônico em vara de fazenda há pouco tempo, não faz muito tempo. E a maioria do doutor já está no... Eu não digo que todos os autos já estão, não, mas é que a maioria dos recursos que estou julgando, porque tem muito agravo também, né? O agravo, ele dá uma disfunção aos autos, mas já está, uma grande maioria, no eletrônico, tá certo? E isso está acontecendo com tudo. E no cartório de protesto, está acontecendo já há um bom tempo. Há um bom tempo está acontecendo isso. Foi o primeiro. É interessante a gente participar, às vezes, de correições, quando trabalha na corregedoria, a gente visita os cartórios e a gente percebe claramente como o avanço tecnológico no serviço de protesto, ele vem em primeiro lugar e ele vai na frente em relação às outras especialidades notariais e registrais. Porque é uma exigência até do mercado. Se ele não atende isso, amanhã ele não consegue dar a agilidade que o mercado precisa. E a forma virtual que o mercado está vivendo, via banco e etc. Então, ele precisa responder a isso e ele dá essa resposta a isso. Essa revolução tecnológica, ela atinge em cheio o que nós chamamos de direito material, os títulos que começam a circular, a chegar no cartório e meio material. E isso reflete, portanto, no campo documental e no campo da circulação das riquezas com segurança jurídica. Ao mesmo tempo, você vai ter ainda nesse ponto o que nós chamamos de multiplicação das formas jurídicas de titulação e a atualização ou construção de novos institutos ou ferramentas jurídicas hábeis às necessidades da pós-modernidade. Lá em 1996, quando eu comecei a trabalhar um pouquinho com a teoria do protesto de títulos e documentos de dívida, na altura só protesto de títulos, eu trabalhei um pouquinho sobre também o documento eletrônico. E eu cheguei a escrever ali que se o serviço de protesto não for ágil em acompanhar as ferramentas tecnológicas que o mercado exige, as novas construções, os novos títulos que estão surgindo em meio eletrônico, ele vai ficar para trás, porque o mercado vai se encarregar de formar outras ferramentas. Não é? E a mesma coisa, e de um modo mais intenso, eu digo hoje. Não é? Então, o protestador, através, especialmente aqui dos seus órgãos de classe, vamos chamar assim, dos seus institutos, dos estudos que fazem em conjunto e etc., ele tem que estar sempre de olho e um pé na frente ao que está acontecendo com o mercado, senão eles vão ficar para trás. Precisa criar esses caminhos, essas vias de acesso ao cartório, desses novos instrumentos, as novas ferramentas jurídicas de cobrança que estão acontecendo no mercado, que também geram inadimplemento. Por quê? O cheque, por exemplo. Mas quanto tempo nós teremos o cheque? Todo mundo está pagando com cartão, não é? Mas quanto tempo nós teremos o cheque? Então, mas não significa que a riqueza não está circulando. Opa, a riqueza continua circulando e circulando muito, só que através de um cartãozinho, não é? Como que acontecerá inadimplemento aí, não acontecerá? E quando acontecerá? Como que o cartório de protesto vai recepcionar isso? Então, essas situações novas de mercado, é preciso, então, que
os tabeliães de protestos, a partir dos seus trabalhos individuais e coletivos, nos grupos profissionais, eles estejam atentos a isso, a essas necessidades, são ser necessidades da pós-modernidade. E no direito formal? Quando nós falamos em direito formal, nós pensamos o quê? O direito formal que toca todo o trabalho notarial do protesto é aquilo que diz respeito ao procedimento do protesto, aos atos desse procedimento, inclusive a tirada do protesto, ao serviço em geral que envolve isso, aos livros, ao arquivo que nós temos dos documentos que envolvem todo o trabalho do tabelião de protesto. Isso é direito formal nessa área. Bom, primeiro ponto que eu levanto. Nós precisamos de uma teoria de sustentação do protesto extrajudicial para além do universo das cambiais, da eficácia do serviço, da previsão legal e dos efeitos do protesto. O que significa isso? Nós percebemos que o protesto de título está mudando a sua feição hoje. Ele era finalidade cambial. Hoje em dia, a finalidade cambial está cada vez mais reduzida e cada vez mais dilatada a finalidade do protesto de documentos de dívida, que está aumentando. As próprias cambiais hoje, elas não circulam como circulavam antes, e uma cambial que não circula, na verdade, ela não tem a função cambial, ela passa a ser um título de crédito, óbvio que tem a exigibilidade de uma ação executiva, mas que vai servir ali, para que vai servir o protesto? Então, o protesto está mudando a sua finalidade, cada vez mais como um meio de cobrança importante e uma testificação do inadimplemento de diversos títulos, diversos documentos de dívida. Agora, qual a sustentação teórica disso? Esse que é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, que é preciso refletir e desenvolver esse ponto, para além do universo das cambiais, porque é para aí que está caminhando o protesto. Da eficácia, o serviço é eficaz, ele funciona, 3 dias, tá bom, mas será que o serviço do banco também não pode ser eficaz para isso? Será que um outro serviço de outro não pode ser eficaz para isso? Só o discurso da eficácia, ele é importante, mas ele não é de fundamentação teórica. O discurso da previsão, está previsto em lei. Tá bom. Uma penada você muda o que está previsto em lei. Não é? O discurso dos efeitos do protesto, eles são importantes. O protesto tem efeitos que outros registros não têm, mas numa penada legal eu posso mudar o efeito, ou para retirar esse efeito do protesto, ou para colocar em outro lugar um efeito do protesto. Eu coloco no Serasa, sei lá, um efeito que o Serasa não tem. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui, não é que não é importante os efeitos do protesto e que continue assim, que tenha a previsão, isso tudo é importante, mas é preciso que haja um estudo sério de futuro, de sustentação teórica do protesto judicial na nova feição que ele vem caminhando. Né? Porque sem uma sustentação teórica, só com o discurso da efetividade prática dele, você não consegue segurar o serviço. Bom, outra coisa, uma permanente sintonia e adequação às necessidades atuais, de agilidade, eficiência, informação, segurança jurídica na vida econômica e financeira dos títulos e documentos de dívida inadimplentes. Entenda-se, enquanto procedimento e enquanto serviço, há uma atenção permanente de sintonia com os tempos modernos. E os tempos modernos são tempos que exigem o quê? Agilidade e eficiência, em primeiro lugar. O serviço tem que ser eficiente, o serviço tem que ser ágil. Né? E isso, a informação que vem dele tem que ser rápida, tem que ser segura. Isso, em regra, o protesto de títulos tem ajudado muito, tem feito muito. Não é essa sustentação teórica que deve ser desenvolvida. No entanto, isso é indispensável para que o serviço tenha referência no mundo de hoje, na vida econômica e financeira, que exige essa agilidade, essa eficiência e segurança jurídica, especialmente no momento do inadimplemento, que quando ocorre a crise do não pagamento, todo mundo quer que pague rápido, quer que dê uma resposta rápida. E agora o que eu diria, o quarto ponto, o alargamento das atribuições
do protesto e seus reflexos morfológico-titulares e morfológicos procedimentais. Vou trabalhar aqui no campo procedimental, especialmente do apontamento da qualificação. Bom, o que significa isso? Vamos falar, em primeiro lugar, desse alargamento de atribuições e depois nos reflexos em um e no outro. Bom, títulos protestáveis, rapidamente lembrando, o título é a causa que atribui a coisa ao sujeito, é o que dá origem ao direito, o título em sentido material. O título em sentido formal, ele é o documento público ou particular que materializa o ato jurídico atributivo, que atribui o direito ao sujeito. Os títulos protestáveis lato sensu são os documentos suscetíveis de protesto, que significa títulos de crédito e documentos de dívida. O título em sentido estrito, títulos protestáveis em sentido estrito, são apenas títulos de crédito, as cambiais e as cambiariformes, letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque, warrant e uma série diversas de títulos que seguem o regime cambial. Bom, isso é o que a gente fala quando fala em título. Mas depois a gente fala também em documentos de dívida. Bom, documento de dívida suscetível de protesto não são títulos de crédito. São títulos, documentos ordinários, que comprovam obrigações certas, líquidas e exigíveis e podem ser protestadas pelo tabelião. E aí você tem, em primeiro lugar, os títulos executivos, extrajudiciais e até judiciais, a sentença. Mas, para além dos títulos executivos, hoje nós falamos também em documentos de dívida dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme a prudente qualificação do tabelião na valorização desses atributos. O que está acontecendo, então? Nós estamos alargando o universo do que se pode protestar, do objeto do protesto. Primeiro era cambiais, títulos de crédito, em geral, não é? Depois, documentos de dívida, alargamos. Aí, num primeiro momento, o que se entende por documento de dívida eram apenas os títulos executivos. Até aí eu tenho uma situação mais ou menos definida, pega lá o CPC, o artigo 585 do CPC, mata ali, ou algum outro artigo que fala em título executivo, matou, fechou. Agora eu alarguei ainda mais, conforme uma valoração dos atributos que o tabelião vai fazer. Eu estou, então, num momento histórico que eu estou alargando o rol do que pode ser protestado. Muito bem. Agora, o que isso reflete no que nós chamamos de morfologia titular e morfologia procedimental? Morfologia é estudo das formas. Morfologia é estudo das formas. Quando eu falo em morfologia titular, eu quero dizer, é o estudo das formas dos títulos, lato sensu, que chegam até o cartório de protesto. Ora, quando eu falo, então, nessa loção, surge o primeiro problema que eu tenho que ter dentro do meu cartório. Eu tenho hoje uma pluralidade de títulos. Já se dizia no passado, tem 36 títulos de crédito, não sei quantos títulos de crédito nós temos hoje, cada vez a gente cria mais, não é? Mas além dos títulos de crédito, tem um documento de dívida, e aí vem uma infinidade. E conforme a qualificação, a prudente qualificação no tabelião, aí a coisa pode aumentar de figura. Agora, com isso tudo, eu preciso estudar o quê? Qual é a morfologia desses títulos? Que requisitos esses títulos têm que apresentar para que possam ser protestados? Não é? Então, primeiro, a gente já sabia que tinha que estudar, então, na nota promissória, na letra de câmbio, no cheque, na duplicata, os requisitos previstos em lei, os requisitos que estão próprios do título, que são os requisitos formais do título, tem que ter lá, senão eu não vou poder protestar. Agora, embora para cada título de crédito tenha uma lei e tenha os requisitos específicos, já é bastante coisa, a coisa está alargada. E isso exige cada vez mais, dentro do universo do tabelião de protesto e daqueles que trabalham com serviço de protesto, um preparo cada vez mais intenso. Para saber que títulos podem entrar, e também quais os requisitos que esses títulos devem ter, né, no estudo da sua forma, na forma dos seus diversos títulos, para poder ser admitido ao cartório de protesto. Esse preparo tem que ser um preparo permanente, constante, porque cada vez mais está sendo alargado o universo do que entra no cartório de protesto. Então, o estudo da morfologia titular, ele é cada vez mais importante nessa área. Eu tenho que estudar requisitos formais variados.
E a qualificação jurídica deve ser, ela é cada vez mais complexa e exigente. E morfologia procedimental, o que significa? Bom, morfologia nós já sabemos, é o estudo das formas, do procedimento. Então, enquanto a morfologia titular, ela está ligada, é um capítulo do direito material, do tabelião, do aspecto notário protextual, a morfologia procedimental, é um capítulo do direito formal notarial protextual. Tá certo? Então, um capítulo do direito formal, o estudo das formas do procedimento de protesto. E aqui, eu lembro, por exemplo, quando nós estudamos o procedimento de protesto, nós temos um monte de coisa para estudar. Eu não vou falar tudo isso aqui, né? Mas a verdade, está simplificado aqui, é um fluxograma simplificado do que acontece no cartório de protesto. Apresenta o título, depois ele vai para o protocolo, aí é o apontamento, primeiro chega lá embaixo no serviço de distribuição de crédito, se tem mais de um tabelião, aí protocola, do protocolo vai para a qualificação, aí é da qualificação intima, aí pode ser obstado o protesto pela sustentação, desistência ou satisfação, ou então sai o protesto. Sai do protesto, lava o protesto, registra no livro, instrumento devolve para a parte e solta as certidões. Então, é um fluxograma mais ou menos simplificado do que acontece num cartório de protesto. E em cada um desses momentos eu tenho livros, tenho arquivamentos que são necessários, o cancelamento que pode vir depois, princípios que atuam em cada um desses setores. Bom, isso é o estudo da forma como um todo, do procedimento como um todo que acontece no cartório. Tá certo? Nesse procedimento como um todo, isso é estudo do quê? Isso é morfologia procedimental. É o estudo do procedimento, das formas do processo de tirada do protesto. Tá legal. Então, essa é a noção. Agora, diante disso, a gente situa desafios só no ponto que diz respeito ao apontamento e à boa qualificação. Tá certo? O que esse alargamento de atribuições, de novos títulos e documentos de dívidas que estão entrando a cada dia no cartório de protesto, desafia o apontamento e a boa qualificação. Primeiro, a recepção de títulos e documentos apresentados, com a máxima segurança, especialmente o de trânsito eletrônico. E aqui eu gostaria de chamar a atenção a duas questões que me parecem importantes. Como aumenta cada vez mais, e o grosso do que entra no cartório vem por transmissão eletrônica, vem por indicação dos bancos, são as duplicatas que vêm por indicação dos bancos, o grosso vem aí nessa transmissão eletrônica, duas questões que eu chamo a atenção. Primeiro, a relevância que vocês têm nos serviços que centralizam o protesto de títulos. Não é? Então, essas centrais de protesto de títulos, elas são fundamentais. Por quê? Porque elas que vão fazer um pouco o meio-campo disso. Então, cada vez mais é preciso ter atenção a essa centralização dos serviços que passa, a gente sabe de São Paulo, isso já é muito antigo, não é? Quer dizer, o título bate no serviço de distribuição, centraliza, vai para os demais. Quer dizer, esse papel da central está cada vez mais relevante dentro do serviço. Embora, veja bem, quando a delegação do serviço ela é pessoal, mas as centrais elas são fundamentais nesse mecanismo como um todo. Não é? E o segundo ponto que eu queria chamar a atenção é a atenção que se deve ter cada vez mais a um controle notarial pautando o tecnológico e não o inverso. Porque, como cada vez mais a gente está dentro do universo eletrônico, no universo tecnológico, amanhã nós corremos o risco de o tabelião, que é o centro da fé pública, a fé pública, que é o núcleo da coisa, fica para um segundo plano. E o primeiro plano fica a questão tecnológica, comando os tiros. Então, põe um técnico para fazer lá, para que eu preciso do tabelião? Não é isso. O tabelião ele é o centro, ele é fundamental, e é ele que deve dar o tom do que deve ser feito no recurso tecnológico. Eu vou dar um exemplo que não é do protesto, que eu escutei há muito tempo atrás, mas que ele nos alerta de um modo importante. Um registrador chega na sua comarca, recebeu a delegação, chega na sua comarca para trabalhar no registro de imóveis. E ele tem formação em engenharia. E quando ele pega as matrículas, ele começa a ver descrições de rumo e grau de imóveis rurais que foram retificados em juízo. Aí ele pega a descrição, ele é engenheiro, ele sabe fazer o desenho,
ele pega o rumo legal e começa a desenhar. Começa aqui, vai ali, vai acolá e termina aqui. Opa, o perímetro não fecha. Como é que eu posso ter uma descrição de rumo e grau do imóvel rural que o perímetro não fecha? Está tudo errado. Está tudo errado. Aí ele descobre que aquelas retificações de registro eram feitas por alguém que era da confiança do juiz, o perito, que eram feitas em juízo naquele tempo, só que o perito não sabia fazer, não entendia o que era rumo e grau. Ia chutando os números lá. Agora, todo mundo que via aquela matrícula, inclusive o registrador, inclusive o público em geral, nossa, descrição com rumo e grau, retificação em juízo, perfeito. E, no entanto, está tudo errado. Então, a gente confia muito na tecnologia e acha que a tecnologia vai dar segurança jurídica por si própria. Não vai. É preciso, então, que, como a gente está num universo muito carregado de tecnologia, especialmente no cartório de protesto, é preciso que os tabeliães de protesto tenham realmente essa referência forte. O que deve pautar a tecnologia é o notário. O que deve pautar a tecnologia é o serviço notarial, a razão do protesto, que deve funcionar assim. A tecnologia é boa, ótima, tal, mas é ela que pauta, ela é pautada pelo tecnológico, pelo notário. A razão notarial que pauta a razão tecnológica, não o inverso. Porque se a gente deixar a coisa invertida aqui, vai ter uma hora que ela vai se voltar contra. Tudo bem? Então, chamo a atenção a esses dois pontos. E, na ideia da qualificação, eu diria a prudente qualificação do tabelião na valoração dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, documentos de dívida, despidos de força executiva. É aqui que a coisa, eu acho que vai pegar um pouquinho mais. Por quê? Enquanto eu tenho o documento de dívida, que são só os títulos executivos, beleza, eu pego lá no Código de Processo Civil, artigo tal, esse não é, título executivo, protesta. Porque para ser título executivo precisa ser certeza, liquidez. Agora, e o que não é título executivo? E que eu vou poder protestar, conforme a prudente qualificação do tabelião? Bom, é aquele que tem certeza, liquidez e exigibilidade, ainda que não tenha força executiva, e eu posso protestar. Essa qualificação vai ser uma qualificação delicada. E por que tudo isso é delicado? Porque se eu erro e admito o protesto, eu vou ter responsabilidade. Lembra que eu falei com vocês? Eu amplio a independência, dou liberdade, dou independência, pode fazer a qualificação, mas eu vou exigir consequência. Se você fizer errado, você vai responder civilmente. Se você fizer errado, você vai responder. Então, o ponto aqui que eu diria que esse alargamento das atribuições do notário, você vai exigir na contraprestação dela, alarga e deixa ao prudente critério, mas cuidado, porque isso é consequente, isso vai vir junto com uma responsabilidade. Então, precisa ser muito cuidadoso nesse exame desses outros títulos. Porque enquanto eu só recebo o título de crédito, até aí faço a exigência da lei. Enquanto eu recebo só o título executivo, faço a exigência da lei. A hora que eu começo a receber outros, eu preciso ter um pouco de cautela, porque isso eu amplio o rol do que eu posso protestar, mas isso vem sempre junto com uma responsabilidade, porque aqui a responsabilidade é do tabelião, porque ele é a responsabilidade que envolve o processo, que envolve a forma do que eu aceito, de como é tirado esse protesto. Tudo bem? Então, esses são os desafios da atualidade que tocam a morfologia procedimental. E para terminar essa aula, que acho que já avancei até um pouco mais do que eu havia previsto, um pouco sobre o cancelamento do protesto, uma noção geral disso e algumas questões atuais em torno do cancelamento. Bom, noção. Cancelar é inibir a irradiação de efeitos jurídicos. O cancelamento não atinge a existência nem a validade do ato. O protesto é existente, é válido e continua válido, mas o protesto é um plus que se agrega, tal como uma capa que se coloca ao ato e que inibe a irradiação dos seus efeitos. Então, o protesto, quando é cancelado, ele fica atingido na sua eficácia, ele não gera mais efeitos. E daí, então, o cancelamento se tem dito que pode ser administrativo ou judicial. Ou ele vem do juiz, ou ele vem de uma autoridade administrativa. O próprio tabelião pode cancelar,
assim como o juiz corregedor pode cancelar na esfera administrativa. O cancelamento administrativo, nós falamos que é de cognição restrita, e o judicial é de ampla cognição. Por quê? Na esfera judicial, seja a jurisdição voluntária ou contenciosa, o juiz pode examinar não apenas os aspectos formais do título, do protesto tirado, do procedimento, se está correto ou não, mas ele pode examinar a relação jurídica subjacente conforme a natureza de cada título e conforme houve ou não circulação desse título. Ele pode descer, quando não há circulação entre as partes, ele pode examinar a relação fundamental. Ele pode examinar, então, a relação jurídica subjacente ao título. E aí mas e na esfera administrativa? Na esfera administrativa se entende que, como a qualificação, em princípio, ela é só formal, como a qualificação do título, o exame que o tabelião faz para admitir ou não o protesto é um exame apenas formal, consequentemente, o cancelamento que se pode fazer na esfera administrativa é um cancelamento que envolve também um exame apenas formal. Então, o juiz corregedor pode cancelar um protesto ali quando ele vê um vício no procedimento, quando ele vê um vício, entrou um papel de pão ali, protestou um papel de pão que não podia protestar, que não era título nem documento de dívida, ele vai poder, na face do título, ele olha, vê e pode cancelar um protesto, por aspecto formal. Mas não por aspecto material. Por isso a gente fala que ele tem um conhecimento restrito e o outro um conhecimento amplo. Esse corte aqui, hoje em dia, ele não está bem seguro. Assim como a qualificação, a gente vai ver na aula que vem, não está com o corte bem seguro. Cada vez mais o tabelião de protesto está ingressando em aspectos materiais e o juiz corregedor também, cada vez mais, pode ingressar em aspectos materiais. Esse corte que antes era tranquilo, hoje em dia ele não é muito tranquilo, não. Eu vou deixar para falar isso na aula que vem, quando falar da qualificação de um modo mais intenso. Mas o que nos interessa mais é o cancelamento administrativo pelo tabelião. E o tabelião, ele pode cancelar um protesto com a razão do pagamento posterior, quando pago o título depois de protestado. Essa é a razão do cancelamento em cartório, o pagamento posterior. E ele pode ser feito de dois modos, no modo simplificado comum ou no modo simplificado especial apenas pela lei do cheque. E o simplificado comum está no artigo 26, caput, parágrafo 1º da lei de protesto. Como? Como apresenta o próprio original do título protestado. Ora, foi protestado o título e agora alguém está apresentando o próprio título protestado, é sinal de que ele já está na posse, não mais o credor, foi pago, então ele pode ser cancelado. Mas mesmo sem a apresentação do título protestado, ou seja, sem a prova direta do pagamento, é possível uma prova indireta, que é a declaração com anuência e firma reconhecida do credor. A rigor, não precisa nem exigir o ponto da referência de pagamento. O credor autoriza o cancelamento, ponto final, cancela. Porque nem sempre o pagamento ele é a forma de extinção daquela obrigação. Pode ter outras formas de extinção da obrigação, que também uma compensação, sei lá o que for, que leva à extinção, e ele autoriza o cancelamento. Basta isso. Mas precisa da chamada declaração com anuência e firma reconhecida do credor. No caso do cheque, basta a apresentação da cópia da quitação para a prova do pagamento. Não precisa ser o original, conforme diz a lei do cheque. O que é preciso ter em conta é que o cancelamento é ato do tabelião, de seu substituto ou do escrevente especialmente autorizado para tanto. Uma vez feito o cancelamento, a verba no termo e a nota no índice. O cancelamento é ônus do devedor, diz o STJ, mas, em rigor, qualquer interessado pode pedir. Por que o STJ tem insistido em falar que é ônus do devedor? Porque, uma vez paga a dívida, é o devedor que tem o ônus, a não ser que for no contrato estipulado de modo diverso, o devedor que tem o ônus de ir lá dar baixa, pedir a baixa no protesto. Até mesmo porque, senão, ele deixa a coisa em aberto e depois ele vai pedir indenização, dano moral, porque o protesto ainda continua aberto mesmo depois de pago. Mas era você que tinha que ir lá dar baixa. Então, se entende que não tem indenização por dano moral algum. No entanto,
outra pessoa, sem ser o devedor, qualquer interessado pode se apresentar para pedir a baixa, o cancelamento no protesto. Anuência do credor originário ou do endossatário, no endosso translativo, conforme consta no registro. Bom, quem é o credor que deve anuir? Não é? O credor que deve anuir chama-se, em princípio, credor originário, assim diz a doutrina, assim é a expressão, que às vezes é objeto de crítica também, essa ideia de credor originário, mas é para dizer aquele credor que na origem do título, tinha o direito de receber, ou aquele que, por uma série de endossos, se tornou o credor. É ele que anui, em primeiro lugar, conforme o que consta no registro. Mas o endosso mandato, ele também possibilita, para além da anuência do credor endossante, a possibilidade de a mera anuência do credor endossatário mandatário, ele pode, a anuência vir só dele. Então, o banco mandou para o protesto, ele é só um endosso mandato, ele está lá para cobrança, mas o banco que mandou para o protesto, ele faz a carta, faz a anuência, e isso é suficiente para o cancelamento. Ainda que não seja o credor endossante, ele não é o titular do crédito, ele é só um mandatário, entende-se que ele está habilitado a isso. Que documentos são exigíveis? No caso de credor pessoa jurídica, é dispensada a exibição de cópias dos atos constitutivos, dizem as normas de serviço de São Paulo, não precisa então apresentar aquele monte de contrato social, etc., para ver quem que firmou a carta de anuência. Mas, na dúvida sobre a representação, sobre a autenticidade da declaração, se houver indícios de má-fé naquela carta de anuência, então, nesse caso, o tabelião de protesto está autorizado a exigir a prova da condição de representante do signatário. Então, a regra é que não se exige, mas, havendo dúvida, ele pode fazer a exigência. E a carta de anuência firmada pelo preposto, ela também é válida. Não precisa também apresentar nem a cópia dos atos constitutivos para isso, mas, na dúvida, se o preposto ele é realmente preposto daquela pessoa jurídica, se está realmente autorizado ou não, na dúvida, então, pode-se fazer a exigência, tal como na apresentação dos atos constitutivos. É preciso apresentar e arquivar a procuração? Não. A regra é que não há necessidade de arquivamento ou apresentação da procuração, é desnecessária. Mas tudo isso, volto a dizer, na dúvida, é possível fazer a exigência e, uma vez exigido, então, é de toda conveniência o arquivamento. A carta de anuência eletrônica virtual tem-se admitido desde que atenda aos requisitos do ICP Brasil ou outro meio seguro disponibilizado pelo tabelionato. Por quê? Porque o trânsito eletrônico é possível para a tirada do protesto, o duplicata chega eletronicamente, o banco informa, dá as indicações do que deve conter a duplicata e é feito o protesto assim, com as indicações da duplicata. E, ao mesmo tempo, ou de outro título, que não seja duplicata, que é suscetível de protesto por indicação. E, ao mesmo tempo, então, nesses títulos, é admissível também, no caso, a anuência eletrônica. Até para outros títulos seria possível isso. Mas a prática diz, e geralmente isso tem acontecido no universo do relacionamento com os bancos. E, com isso, então, a segurança jurídica dessa forma de anuência se exige as referências aos requisitos do ICP Brasil. Chave pública, assinatura eletrônica, tal como se tem exigido, por exemplo, no universo do processo eletrônico judicial. E, por fim, o cancelamento por consignação extrajudicial em pagamento, a apresentação dos documentos comprobatórios da extinção da obrigação, é aquela consignação administrativa que é feita direto no banco, antes de chegar à consignação judicial, e que também leva à extinção da obrigação, no caso da consignação em pagamento. Então, é possível também a apresentação dos documentos que, assim, comprova essa consignação extrajudicial ou administrativa. E o novo CPC repete o 890 do atual CPC na regra do 539, parágrafo 2º, que dá a mesma ideia
desse tipo de cancelamento por consignação direto no banco antes de chegar em juízo. Então, com isso, eu finalizo este primeiro aspecto dessa aula e fico à disposição das perguntas que houver. Doutor Vicente, é incrível como o senhor aborda essas questões com profundidade, mas com uma clareza impressionante. Então, deixo aqui mais uma vez os nossos agradecimentos pela brilhante aula, pela excelência da sua palestra, e queria deixar aqui, não podia deixar de falar, que como o senhor é, ao mesmo tempo, profundo na análise, mas com clareza, que todo mundo entende. Muito obrigado. Viu? Tem pergunta aí? Está aberto aqui. Acho que podemos começar com as perguntas aqui. Agradecer ao professor Vicente de Abreu Amadei, que colocou as questões das pedras grandes hoje, que é sempre importante a gente lembrar o porquê que a gente faz o que a gente faz no cartório. É muito comum alguém vir perguntar, né? Ah, mas a gente vai fazer isso. Por que a gente está levando isso a protesto? Por que a nossa função é protestar? Fica mais fácil de resolver as questões posteriormente. E eu dar uma autorização só para falar uma questão do cancelamento, porque foi tema de debates, quem participa dos grupos de debates hoje, essa semana, tem alguns cartórios que estão fazendo exigências até, provavelmente, uma bula papal autorizando o funcionário daquela empresa a dar uma carta de anuência. Não tem muito cabimento a gente fazer isso, principalmente diante da previsão das normas. Como foi exposto aqui pelo professor Vicente, a exigência de documentos que comprovem a representação é no caso de dúvida. E como nós atuamos na função administrativa, é uma dúvida fundada. Não é simplesmente, não concordo com isso aqui. E nós temos que lembrar de uma questão prática mesmo. Imagina alguém que tem uma dívida com alguma empresa de varejo que faz venda a crédito e que a duplicata foi levada a protesto. Vai lá, acerta sua dívida dentro da lojinha onde fez a compra, com alguém com o crachá devidamente autorizado, escrito gerente, papel timbrado, com todas as autorizações. Fez toda a parte dele, chega no cartório para fazer o cancelamento, você fala, olha, eu não quero isso aqui, eu quero que você me demonstre que o presidente do fundo de investimento, que é dono dessa empresa, autorizou aquele funcionário que foi contratado um mês atrás a fazer o cancelamento. E aí a pessoa fica presa nessa lógica, não tem liberação do crédito, e aí, desculpa falar isso com os colegas, mas erramos. Se eles tiverem alguma restrição ao crédito diante disso, nós erramos. Por quê? Para protestar não fizemos essa exigência. Agora, para cancelar, estamos fazendo toda essa exigência. Realmente precisamos evoluir um pouco nessa atuação. É lógico, se vem aquele papel que foi feito em casa, que a gente vê que não tem nem... Coloca ali o fundamento, não tem nenhum vínculo da pessoa que assina com a pessoa que levou a protesto. Simples assim. E ali você coloca o fundamento de fazer maiores exigências. Quanto às perguntas aqui, só o Marcelo me autorizou a levar isso adiante, há muita pergunta se vai ficar disponibilizado o material. O material vai ficar disponibilizado para quem estiver assistindo pela internet, também quem estiver aqui presente, e a aula também vai ficar disponibilizada por um período para quem não conseguiu, por causa de conexão, assistir a aula hoje. E acho que nós poderíamos abrir as perguntas aqui, que estão entrando algumas perguntas agora pela internet, aí conforme forem entrando eu já extraio. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Então, a gente, Mara, para não segurar mais a plateia, nem o professor, a gente poderia deixar anotar e depois entrega para o senhor. Pode ser assim, doutor Vicente? Porque nós sabemos que agora já são 15 para as 8 já, né? E aí depois a gente vai respondendo de outra forma. Alguém tem alguma pergunta aqui? Pois não, José Otávio. Em primeiro lugar, me associar às palavras do nosso presidente aqui do Instituto, quanto a congratular-me com Vossa Excelência, porque realmente foi de uma didática impressionante, e nós ficamos muito felizes realmente em receber todos esses ensinamentos. Uma das questões interessantes que o senhor abordou foi exatamente a evolução do protesto, as suas finalidades, e hoje se observa, em relação à postura do tabelião e o próprio Instituto do Protesto,
que, de certa forma, aquela função de cobrança que passou a ter o protesto, ela tem também a finalidade, paradoxalmente, de proteger o devedor, na medida em que, utilizando-se o tabelião da sua prudência na qualificação, ele também tem essa postura, o que faz o protesto diferir da negativação, que é justamente uma função puramente mecânica, em que não há qualquer interferência. O fato da imparcialidade, né, da postura imparcial do tabelião, faz com que haja uma diferença fundamental, e isso talvez possa ser profundamente valorizada nos tempos atuais, em que há esse tipo de uma certa confusão entre as duas funções, digamos assim. Então, acho que me parece um ponto importante. Quanto até queria aproveitar também, lhe perguntar o que lhe parece a respeito de cancelamento, que foi também um aspecto importante abordado. A lei 9492 e também as normas de serviço da Corregedoria exigem o reconhecimento de firma na carta de anuência quando vazada em papel. Vossa Excelência observou muito bem que na anuência eletrônica, evidentemente, não há de se fazer essa exigência. O que lhe parece de se investigar a finalidade dessa exigência da firma reconhecida naquelas situações em que o tabelião, no uso da sua prudente qualificação, no uso, inclusive, da sua responsabilidade funcional, dispense esse reconhecimento quando verificado com prudência que pode certificar a autenticidade da assinatura, seja por outros meios, e-mails, telefonema, enfim, outros documentos já arquivados no próprio tabelionato que lhe permitam dispensar do reconhecimento de firma, inclusive levando em conta a situação de um devedor que comparece, muitas vezes vindo de longe, enfim, procurando com isso tornar a norma uma aplicação mais social e considerando as condições concretas de um caso. São essas as duas colocações que eu queria lhe fazer, agradecendo mais uma vez a sua palestra. Obrigado. Eu que agradeço suas palavras também, como a palavra do Zé Carlos e do Mário, e me coloco aqui em dois pontos. Primeiro, o tema da imparcialidade que foi levantado, que realmente é fundamental que isso aconteça, e, eu repito, a imparcialidade e a justfuncionalidade, a função jurídica, é isso que justifica e que deve ser, sim, com insistência, marcar o fato de que os protestos devem ser tirados extrajudiciais pelos notários. E aqui coloco, não só protesto de títulos, mas protesto de documentos de dívida também. Então, é fundamental isso, porque fora desse universo, realmente, não haverá segurança jurídica, tanto para credor quanto para devedor. Então, este é um ponto forte de justificação do protesto na forma como há no Brasil. Quanto ao cancelamento e ao reconhecimento de firma, eu diria o seguinte, no momento, eu diria que é preciso seguir o aspecto formal. Se eu tenho a exigência do reconhecimento de firma nas normas que disciplinam o serviço, o aspecto formal, eu diria hoje, ainda é de reconhecimento de firma. Vejo com bons olhos a evolução que é possível ter nessa matéria, tal como, de alguma forma, há em outras. Por exemplo, no processo judicial, a procuração, hoje mais, não é reconhecimento de firma na procuração judicial. Foi dispensado o reconhecimento de firma. E assim também, em outros atos, a procuração, muitas vezes, tem o seu reconhecimento de firma dispensado. Havendo a cautela, por exemplo, tem uma empresa grande dentro daquela comarca que ele já colocou ali, já sei que é sempre a firma dele, já está lá em ordem. Em princípio, eu vejo com bons olhos que isso se evolua, no sentido de que é possível avançar com a dispensa
em relação a isso. Mas, enquanto houver, a meu ver, a exigência normatizada, eu não me arriscaria a dispensar puramente no meu cartório o reconhecimento de firma. No mínimo, eu faria uma provocação ao meu juiz corregedor para ver se ele me autoriza essa dispensa, e aí, então, eu, com autorização do meu juiz corregedor permanente, ou com uma alteração mais ampla pela Corregedoria Geral de Justiça, que dispensaria isso no universo mais amplo em determinadas circunstâncias, eu, então, faria no meu cartório se fosse um tabelião de protesto. Mas sem isso eu ficaria um pouco na dúvida. Por quê? Porque tudo que se faz na área do protesto, tal como na área dos serviços de notas e registros, eles são feitos com a marca da formalidade. A exigência da formalidade é uma exigência que vem da norma legal ou que vem da norma administrativa da corregedoria. E aí, então, se a norma coloca, eu seria um pouco mais rigoroso nisso, enquanto não houvesse uma mudança de entendimento para situações concretas e casuísticas que é possível ter, e acho que é possível avançar, sim. Tá. A gente poderia fazer, se o senhor concordar, doutor Vicente? Está chegando uma das perguntas aqui? 6. Nós vamos imprimi-las e entregar para o senhor amanhã, né? E aí o senhor, a gente poderia fazer uma sistemática assim de amanhã o senhor responder as perguntas de hoje. Tudo e bem. Assim por diante. Está perfeito. Né? Porque a gente, para não atrapalhar a sua exposição, às vezes o senhor, por causa do tema, da complexidade do tema, às vezes o senhor termina tarde, como se foi hoje, né? Para não ficar aqui até mais tarde. Não, perfeito. Pode ser assim? Tudo bem, está ótimo. Então, obrigado a todos. E amanhã, qual que é o tema amanhã? Título de crédito e o protesto cambial. Título de crédito e o protesto cambial. Então, muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Vicente. Obrigado.